Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui com um grande atraso, mas para falar dessa vitória do Santos sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0. Sei que tudo que já tinha que ter sido dito já foi dito, mas precisamos aqui fazer as nossas observações um pouco limitadas, porque eu trabalho nas terças e quartas-feiras à noite, então jogos às 7 horas são impossíveis para mim. Fiquei acompanhando na medida do possível, vi que o Santos não foi bem no primeiro tempo, acompanhei alguns comentários dos grupos de WhatsApp, principalmente da minha família, falando que o Santos não estava bem, estava perdido em campo, e aí conseguiu um gol no começo do segundo tempo, mas só chegando em casa que eu pude ver os melhores momentos, acompanhar alguns comentários, então vou fazer algumas considerações sobre este Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, que garantiu aí um bom prêmio para o Santos, mais de 3 milhões de reais. Garante o Santos na próxima fase da Copa do Brasil, mas ainda não traz aquela confiança no trabalho do Odair Hellmann. Inclusive, acho que pelo contrário, vem trazendo cada vez mais desconfiança. E podemos, inclusive, falar um pouco sobre isso, sobre esse desempenho do Odair Hellmann. Antes, peço, sempre se inscreve aí no canal. Se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe. E comente aí o que você achou do trabalho do Odair para este jogo. Jogo este que o Santos foi a campo com João Paulo no gol, Lucas Pires, Eduardo Bauerman, Messias e Natan fazendo a defesa, Rodrigo Fernandes e Dodi com Soteldo, com Lucas Lima no meio de campo, mais ou menos, Soteldo e Mendonça fechando as pontas para o Marcos Leonardo ser o centroavante. Essa foi a formação. Como eu disse, não consegui ver o jogo, mas vi que o Santos com 11 segundos já teve uma boa chegada ao gol do goleiro do Ribeirão Preto, do Botafogo de Ribeirão Preto, time treinado pelo Adilson Batista, e que aparentemente estava estreando alguns jogadores, então muito se disse que seria tipo um time misto do Botafogo de Ribeirão Preto, que teve a estreia do Patrick Bray, que não foi ruim, pelo que eu pude ver, do Carlos também, o Márcio, o Tarek, o Luiz Henrique, Thomas, então vários jogadores que não vinham sendo titulares no time do Botafogo de Ribeirão Preto acabaram jogando essa partida e jogando pau a pau com o Santos. Isso que é uma coisa que preocupou muito quem pôde assistir a partida, que foi essa questão do Santos não ser competitivo talvez, mas ser competitivo no nível de um time da Série B. Acho que isso que é o grande preocupante desse time. O Botafogo de Ribeirão Preto vinha de 2-0, então entrou claramente como um franco atirador. Mas não só isso, vem de 2 vitórias do Campeonato Brasileiro da Série B. Venceu o Sampaio Corrêa em casa e venceu o Juventude fora de casa. Algo que a gente também conseguiu fazer a duras penas, então talvez eles estejam realmente num nível similar que o nosso. E é um time que acabou se mostrando talvez melhor treinado do que o Santos. Essa que acho que é a grande questão que tira o sono aí do torcedor do Santos. O Santos que não teve muitas chances no primeiro tempo. Viu acho que a cobrança do Marcos Leonardo foi uma cobrança interessante. Ele meteu uma paulada na bola. No segundo tempo ele teve uma chance que, se ele tivesse metido uma paulada nesse mesmo nível, talvez tivesse marcado o gol. Enfim, algumas decisões ruins pude ver nos melhores momentos do Santos, nesse caso com o Marcos Leonardo. E algumas chegadas perigosas do Botafogo de Ribeirão Preto também. E logo no começo da partida, do segundo tempo, o Santos que promoveu as saídas de Steven Mendonça e Lucas Pires para entrar o Ângelo Gabriel Inocêncio. Logo no começo, com 5 minutos de partida, o Messias completa um cruzamento batido pelo Lucas Lima, faz 1-0. O pessoal comentou de possivelmente ser uma jogada ensaiada. Não sei se foi uma jogada ensaiada. Para mim foi falha da defesa do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu sempre penso que se fosse contra o Santos, como eu me sentiria meio bravo, porque o Messias ele estava indo de um lado para o outro, mas tinha 3 caras do Botafogo de Ribeirão Preto na frente dele que não estavam marcando ele. Estavam próximos, mas não estavam marcando.
Tanto que ele mal pula, assim, não chega a ter que pular muito alto, só desvia de cabeça, 1-0. Não tô aqui reclamando, mas não acho que tenha sido assim algo espetacular. E daí levanta, né, a primeira questão desse time do Santos, que contra o Blooming venceu com um gol de cabeça no finalzinho da partida. Contra o Ceilândia já tinha vencido com um gol de cabeça no finalzinho da partida. E normalmente gol de cabeça dá a entender que o time não tá criando por baixo, né? Nos 2 gols contra o Botafogo no primeiro jogo foram 2 lançamentos. Então o Santos não tá conseguindo criar muitas jogadas pé em pé. Depois do gol teve a chance que eu falei do Marcos Leonardo. Foi uma boa chance. O Marcos Leonardo recebeu, ele poderia ter conduzido um pouco mais, ele podia ter batido de cobertura, talvez até tenha sido isso que ele tentou. Acabou que ele bateu rasteira e fraca, não foi muito eficiente. O João Paulo foi obrigado a fazer uma grande defesa numa cabeçada. Inclusive, o lance todo do Botafogo foi muito interessante, porque eles inverteram a bola para a linha de fundo. O cara meteu de primeira, cruzou certinho pro jogador do Botafogo cabecear, e o João Paulo fez uma defesaça. Já rumo ao final da partida, então aos já 20 e poucos minutos, quase 30 do segundo tempo, quase 30? Quase os 25, né, do segundo tempo, saíram Dodi e Lucas Lima para entrar o Daniel Ruiz e o Camacho, e aí, claramente, assim, a entrada do Camacho é um troço meio bizarro, né, não cheguei a ver como é que ele foi na partida, mas se eu tiver que apostar, e vocês que assistiram o jogo me digam se estava certo ou não, o Camacho foi aquela média, né? Não falhou absurdamente, mas também não fez nada que funcionasse no ataque. O Daniel Ruiz ainda no final teve uma finalização interessante. E aí no finalzinho ainda entrou o Alisson, Alisson entrando de volta a campo, faltando aí lá pelos 35 minutos do segundo tempo. Como eu disse, teve ainda essa chance do Daniel Ruiz, e no finalzinho da partida mesmo, o João Paulo deu uma jogada assim que não é típica dele, acho que mais típica, não sei. Dá pra chamar de falha, eu acho, porque é um chute longe que ele rebate pra frente. Eu não sei se ele rebate intencionalmente na direção do jogador que ele sabia estar em impedimento, eu acho que não, porque é algo muito arriscado. Ou se ele errou, porque o goleiro ele tem que rebater essa bola pra longe do gol, assim. O gol tá aqui, ele tem que bater pros lados pra sair da frente do gol. Ele rebate exatamente no jogador que tá impedido, então não acaba não dando pra chamar de falha. O jogador marca o gol é devidamente anulado, tranquilamente. Mas é importante lembrar que o Santos, segundo o SofaScore, teve menos posse de bola que um Botafogo de Ribeirão Preto misto ou reserva. Menos finalizações também, o SofaScore marca que 21 finalizações para o Botafogo, 9 para o Santos. É verdade que o Botafogo precisava finalizar mais, porque ele precisava do ataque, porque ele precisava marcar mais gols, mas não tira o fato do Santos ter sido dominado, digamos assim. Né? Os números mostram que o Santos não teve chegada no gol, não teve domínio de bola, então foi um jogo que o Botafogo acabou tendo destaque, digamos assim. E aí na entrevista coletiva, que eu não consegui assistir ainda inteira, tá difícil, assim, esse período é muito corrido, mas o Oder Hellmann meio que falou, assim, deu a entender em uma das respostas que nem ia falar da parte defensiva, como se já dizendo, a parte defensiva eu resolvi. E aí é aquela coisa, né? De fato, se você olhar, nos últimos 4, 5, 6, 7 jogos, o Santos tomou um gol. Destes 7 jogos, o Santos saiu 6 deles sem tomar nenhum gol. Só que no que tomou gol, perdeu, né? Então o ataque também não tá fazendo. Esses 7 jogos eu tô contando os 3-0 no Iguatu, mas além disso, o Santos só venceu o Iguatu, Blooming e Botafogo de Ribeirão Preto. E aí a gente lembra que o Botafogo de Ribeirão Preto 2 vezes, inclusive, né? Que o Santos não conseguiu vencer o Audax em casa, que é um time bastante frágil, e o Santos ainda não conseguiu vencer um time de Série A esse ano. Né? Não jogou com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino, mas perdeu do São Paulo, perdeu do Palmeiras, empatou com o Corinthians, enfrentou o Grêmio, perdeu, enfrentou o Atlético Mineiro, perdeu, empatou. Então o Santos não consegue vencer os times da Série A, não consegue marcar os seus gols, assinalar seus gols, e de novo vai ter um desafio bastante difícil no sábado contra o América Mineiro, que já é um time que normalmente complica para o Santos, mas não só isso.
vem de uma goleada, acho que meteu 5-0 na Copa do Brasil. Então é preocupante. E aí na outra semana, na terça-feira, dia 2, vou tentar ver esse jogo, mas não garanto, vai até a Argentina enfrentar o Newell's, que até agora é o melhor time do grupo e é favorito nessa partida. Então eu acho que, de novo, eu já falei nos outros vídeos, dá a entender que tem uma melhora defensiva. Eu acho que o Santos toma menos gols bobos do que tomou já na sua história recente. O Santos não toma tanto gol de bola aérea, acho que os zagueiros estão rebatendo bem, o João Paulo está numa fase boa, mas se a bola chega muitas vezes no João Paulo, não tem goleiro que faça milagre toda hora. Eu acho que tem uma melhora defensiva nesse time, só que o ataque tá muito ruim, o ataque não tá produzindo. Mais uma vez, não produziu, né? Tanto que o gol foi de um zagueiro. Contra o Ceilândia, o gol foi de zagueiro também. Acho que contra a Ferroviária no Campeonato Paulista, o gol foi de zagueiro também. Contra o Blooming. O gol foi de zagueiro também contra o Blooming? Foi, do Bauerman. O gol foi do Bauerman contra o Blooming. Então, o ataque do Santos está tão ineficiente que quem tem marcado gols, os poucos gols que o Santos tem marcado, são zagueiros. Né? O Santos não marca gol de atacante. E, enfim, de qualquer jeito, desde o jogo contra o próprio Botafogo. Mas não marcar, não conseguir fazer gols, não conseguir fazer jogadas, não conseguir ser incisivo, efetivo contra times de Série A é algo que preocupa. Então o Santos classifica, ótimo, né? Com certeza vai pegar uma pedreira na próxima fase. Até agora, tô gravando aqui na noite de quinta-feira, todos os times da Série A, menos o Coritiba, passaram. Acho que o Coritiba acaba sendo um rival do Santos. Espero que o Santos não passe pelo sufoco da luta do rebaixamento, mas caso passe, o Coritiba acaba sendo um time a ser vencido de qualquer forma. Está abaixo de nós na tabela. O outro desses times é o América Mineiro, que vem de 2 derrotas também na competição nacional, no Campeonato Brasileiro, mas tem um trabalho melhor aí, o Mancini faz um trabalho a longo prazo, e pelo que eu estava ouvindo na narração, no jogo contra o São Paulo, o América Mineiro perdeu de 3-0, mas teve momentos muito bons, inclusive quando toma o primeiro gol, esteve muito próximo de empatar a partida, e esse jogo da Copa do Brasil mostrou que pelo menos poderio ofensivo tem mais do que o Santos. Então, feliz pela classificação, feliz pelo resultado, mas ainda preocupadíssimo com essa situação do ataque não conseguir ter eficiência nesse time do Santos. Não vou fazer o jogador a jogador, não consegui ver a partida, não faz nem sentido, mas fica aqui então a observação sobre o que esperar desse time, né, o que cobrar, acho, desse time. Lembrando que o Santos volta a campo, então, no sábado, 6h30 da tarde, contra o América Mineiro, na Vila Belmiro. Faremos o pré-jogo amanhã, falando um pouco mais sobre essa partida. Um jogo aí que o Santos, se não tiver um bom resultado, se for vencido pelo América Mineiro, é ultrapassado e se afunda muito perigosamente na zona de classificação, na zona de rebaixamento. Então o Santos precisa muito, 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 já na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, vencer essa partida contra o América Mineiro. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado mesmo a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí dessa força, deixa seu like. Novamente peço desculpas por não ter conseguido gravar antes, mas foi corrido, a vida é corrida e esse jogo foi no horário bem ruim para eu assistir. Mas amanhã, né, sábado, amanhã pretendo fazer o pré-jogo e sábado espero conseguir fazer assistir o jogo e fazer uma análise melhor. Se der tempo, faço a análise da coletiva do Odair Helman, mas ela ficou um pouco longa, eu não sei se eu vou ter todo esse tempo disponível. Mas muito obrigado a todos que acompanham nosso canal e pra cima deles. Abraço!